Olá pessoal do Saúde e Evidência, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais uma convidada especial, mais uma convidada de honra que vocês vão conhecer ela. Esse podcast nosso aqui que tem a intenção sempre de fazer divulgação científica, divulgação de trabalhos dentro da ciência, muito importantes, que precisam de visibilidade. E hoje vai ser esse dia especial. Hoje estamos aqui com o Alex, meu parceiro de podcast. E aí, Rafa, tudo bem? Como é que estamos? E agradecer que, antes da gente começar, agradecer nossos patrocinadores, né, Alex? Sim. Nosso parceiro Ailton da Acelabor, que está sempre conosco, e nosso parceiro Jeff, lá da Asgard, que sempre apoia aqui o nosso projeto, o nosso trabalho aqui no podcast. Doutora Nargete, do ProLife, né, da Clínica Da ProLife. Clínica ProLife. Agora, né, antes era laboratório, agora é Centro Médico ProLife. Perfeito. Nossos agradecimentos. E, bom, hoje nós temos aqui conosco uma convidada muito especial, né, Alex? Sim, é a cientista. Olha, brilhar os olhos, É. né? Eu até estava brincando em off aqui, que nem parece o Brasil. Doutora Flávia, fala um pouquinho pra gente dessa maravilha que foi essa sua invenção, né? E o mais fantástico de como que ele chegou ali, tá chegando agora, né, no mercado. Pode se apresentar também. Antes. Então, primeiramente, boa tarde. Agradeço ao convite, Rafa e Alex e todo o pessoal do podcast aqui do Saúde e Evidência. Bom, pessoal, a ideação da pulseira para grávidas, para gestantes com risco de hipertensão, surgiu a partir de uma ideação numa disciplina do mestrado profissional em enfermagem, minha juntamente com uma colega enfermeira, a Janaína. Bom, essa parceria nossa uniu a minha experiência em neonatologia juntamente com a dor dela de ser uma grávida com eclâmpsia. Então, conhecendo o cenário de perto e mais a vivência dela, nós sabíamos exatamente o que as grávidas mães precisavam. Por quê? Perder uma vida, a morte materna e fetal, sabendo que ocorre mais de 830 mortes por dia, nós sabíamos o que nossas grávidas precisavam nesse Brasil, que era o monitoramento em tempo contínuo. Por quê? Porque o monitoramento pode salvar vidas. Flávia, é fantástico isso que você está falando. E para quem não é da área da saúde, para quem não é do meio científico, pode pensar assim, mas como assim? Não tem monitoramento 24 horas? Como assim que os médicos e toda a equipe deixa a paciente sem esse monitoramento? Parece tão simples você falando, mas a gente sabe que não é, né? E você tem alguma ideia do porquê isso nunca surgiu? Por que nunca ninguém tinha pensado nisso, com todas essas mortes, esses óbitos que você falou? Sim, inclusive é até uma meta da Organização Mundial de Saúde diminuir a mortalidade materna nos países, principalmente em desenvolvimento. Então, você parte do princípio assim, peraí, mas a hipertensão, que é a pressão alta, mata, porque ela é o princípio de várias doenças. Então, a partir dela surge a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e a síndrome de HELP. Só vai agravando o quadro da doença e, de repente, quando você ouve falar, a fulana estava bem e, de repente, morreu. Quem não conhece uma grávida, uma gestante e ouviu falar que, de repente, estava lá no 7º, 8º mês e faleceu por pressão alta? Sempre tem uma história dessa. Por quê? É comum. Aí você fala assim, mas pressão alta mata? Mata. O que aconteceu? Mas não tem aparelho de pressão? Só que para pensar, a grávida, ela vai na consulta, às vezes, uma vez ao mês, na consulta de pré-natal. E ela afere a pressão uma vez ao mês durante a consulta. Quem garante que naquele exato minuto ela está com a pressão alterada? Exatamente. E nos outros momentos? E se a pressão dela não está alterada naquele momento? Isso também a gente tem que pesar, né, o ritmo ali do SUS.
né? Justamente. Uma consulta do SUS é um evento. Um evento. É um evento, é um episódio com horário marcado para acontecer. E picos de pressão não tem isso. Tem hora Justamente. marcada pra acontecer. E se naquele mês não teve a consulta? Se a grávida não foi, se ela perdeu o ônibus, se o médico faltou, se não teve a consulta naquele mês, e só no mês seguinte, se dentro de um período e outro, acontece isso. Porque mais ou menos a gente consegue ter uma ideia através dos grupos de risco, quem são essas possíveis grávidas que podem vir a desenvolver essa patologia, esse risco dessa pressão aumentada. Então, mais ou menos, a gente pode pegar essa pulseira e colocar nessa gestante e monitorar ela. Outra coisa também é a gente diagnosticar essa hipertensão e, em vez dessa gestante ficar internada ali, a sua gravidez quase inteira, ela ficar monitorada em casa também com a sua família. E aí ela vai receber um alerta. Qual a diferença dessa, diagnosticamente falando, da sua pulseira e do mapa, do exame mapa? Nós temos diversos tipos de tecnologias que podem ser usados como aparelhos que aferem a pressão. Por um exemplo, lá na UTI nós temos dispositivos que são grandes, que aferem a pressão. Nós temos aqueles que a gente coloca e infla. Nós temos até aqueles relógios smartwatch que podem ver o batimento, podem auxiliar de alguma forma. Só que nós precisávamos unir, como se fosse assim, um pouquinho de cada um para fazer um que fosse prático, utilizável, que monitorasse o tempo todo, que tivesse todas essas funções integradas para essa grávida. Por quê? O mapa você utiliza ele 24 horas. Você já usou um? Sim, é horrível. Como que uma grávida vai usar aquele 9 meses? Já pensou? Não tem como. Ele é a pilha. Se ele sai, você perde o monitoramento. Ele não te avisa se a pressão está alterada. Você tem que ir depois fazer a leitura. O monitoramento é online, é automático. Bluetooth. Então, ela está usando a pulseira. A equipe de saúde vai receber o dado, se ele tiver alterado. Então, a equipe que acompanha a gestante vai ser avisada, a pressão da sua paciente 20X está alterada. Ela vai receber no aplicativo, olha, fulana, faça o repouso, que você está com a pressão alterada. Fulana, vai aferir novamente. Fulana, toma água. Fulana, eleva o membro, eleva as pernas. Fulana, vai fazer repouso. Fulana, procura a unidade de saúde. Entendeu? Ela vai receber as orientações também para cada caso. E isso gera também novos protocolos de saúde, né? Para você saber, olha, a primeira pressão é assim mesmo, a primeira pressão é alterada. Isso. Tentou-se uma manobra. Tentou. Não obteve sucesso, tenta-se mais dois. Sim. E isso tudo gera um protocolo. Vocês pensam nisso também? Tudo gera dados. Então, tudo isso, cada etapa dessa tem que ser pensado, tem que ser trabalhado, tem que ser estudado, tem que ser tudo com evidência, tem que ter proteção de dados, são dados sensíveis, tem que trabalhar com proteção de dados. Cada etapa dessa vai ter um trabalho, na verdade. A gente idealizou uma pulseira, mas cada etapa é dados. Por um exemplo, quando a gente estava lá na maratona de empreendedorismo disputando, o engenheiro perguntou assim: vocês pararam para pensar que vocês estão propondo uma coisa que a Apple não fez? Isso vocês estão me falando que vocês vão fazer? Complexa de vira-lata, meu Deus. O que eu mais ouço é esse. Então, vocês estão falando que vocês vão fazer uma coisa que a Apple não fez? Sim, nós vamos. Por que não? Por que não? Né? A resposta que eu mais gosto. Por que não? Vamos, não tem. Tem as cabeças pensadas. Sim, vamos. Porque a gente conhece a dor.
Conhece a dor. Ninguém mais como o enfermeiro para saber o que a grávida E precisa. tem conhecimento também. Quem mais que o Sim. enfermeiro que entende de cuidado? Então, a gente sabe exatamente o caminho que precisa ser feito. Então, sim, nós vamos. Como? Trabalhando em cada etapa dessa. Então, o caminho não é fácil. Não é brincadeira. A gente precisa de toda uma estrutura. Por quê? Porque cada etapa precisa ser trabalhada. Então, a gente chegou lá, criou. Nós vamos fazer um estudo de anterioridade. Onde? No Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, para saber se realmente o que a gente estava falando já não existia, se era inovador, se podia ser patenteável, que ponto onde isso ia chegar, se realmente era uma ideia mesmo. Porque a gente não tem noção. Porque quando a gente pensa uma coisa, lá na China já existe há muito tempo. Isso é verdade. Quando a gente pensa numa coisa que a gente vai comprar um sensor, um chip para Já testar, já tem. É de lá que a gente busca. Exatamente. Entendeu? Então foi uma inovação. E aí, depois de meses de estudo, saiu um laudo. É inovador. Ah, então agora vamos partir para cima. Vamos fazer o requerimento de patente. Vamos fazer um protótipo. Vamos testar. E o investimento foi por via privada, via pública? Não. Do nosso bolso. Olha, viu, Brasil? É assim que o Brasil é. Do nosso bolso. Eu já sabia a resposta, mas... Tudo começou do nosso bolso. Quem pagou o estudo de anterioridade e pesquisou junto? Nós. Aí a gente teve o apoio da mídia, fez reportagem, eu e a Janaína, enfermeira. Aí a gente conseguiu uma aluna da graduação da bioengenharia. Aluna. E ela falou assim, tô com vocês, quero fazer junto. Menina boa, gênio, sabe? Quero fazer. E tá junto com a gente até hoje. Tá desenvolvendo. São quantas pessoas na equipe? Agora nós somos 5. Vocês fizeram uma empresa? É Sim, uma empresa? agora nós somos uma startup. Tech Nurse. Tech Nurse. Isso. Ó, guarda esse Porque nome. agora. Isso, guarda esse nome. Tem lá no Instagram. Porque agora com a nossa. Que nós levamos o 2º lugar na maratona de empreendedorismo da URGS. Nós conseguimos, com esse prêmio, nós conseguimos assessoria, conseguimos o registro da marca, conseguimos com advogados para fazer a documentação da startup. Aí nós conseguimos alguns benefícios. Certo. E aí a incubação também. Então nós conseguimos um lugar para incubar no parque tecnológico. Então nós conseguimos um avanço Um parque tecnológico. na Tecnocinos. Nós vamos incubar Sinos fica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, agora nós tivemos esse apoio, sem pagar. Isso também é muito bom. em Goiás não tem nenhum polo. Não. Mesmo Não com a localização conseguimos. que tem, mesmo com tanto de É porque, assim, com laboratórios. todo respeito, Não aqui eles focam muito conseguimos. no agro. Então, é difícil tirar esse dinheiro daí. Então, lá nós conseguimos. Tá lá. E eu sou daqui. É triste também, pra mim. Não, eu sei. Uma das provas que eu sei disso é o Saúde em Evidência. A gente luta muito para mostrar isso. Me doía muito ver, a gente não cansa de citar vários amigos nossos que têm que ir para fora com ideias que poderiam ser revertidas. Mas eu bati lá na porta do Corém, da ABEM, e falei, eu quero validar a pulseira aqui em Goiás. Eu faço questão. Eu quero ir para as nossas maternidades para validar lá. Eu quero colocar nas nossas grávidas. Qual que foi a resposta? Não, tem todo o apoio, mas eu preciso de apoio mesmo. Eu quero trazer para cá. Entendeu? Eu quero, de verdade. Eu quero fazer aqui. Chegar no poder público. Porque para validar um produto, antes dele ir para o mercado e ser validado, ser testado, eu preciso, assim, são vários testes. Por um exemplo, como vai estar usando e é um sensor, vai funcionar igual
para pele branca, para pele morena, para pele negra? Eu preciso ter as mesmas respostas. E é um produto prático. Quem tá lá lavando vasilha? E o calor? Quem tá trabalhando E o na frio? E se eu suar? São muitas perguntas que eu preciso ter respostas. Preciso ter números. E ele tá nesse processo de validação. Nesse processo. A gente já testou em 20. Com ótimos resultados. Com mínimos ajustes. E isso é muito positivo. Claro. Você chegar com menos de 1 ano de protótipo, com mínimos ajustes, com preço baixíssimo, com menos de R$100. Um produto desse, custando menos de R$100 um protótipo. Isso entra no SUS, fácil. Sim, agora é a parte que Isso tem, fora da escala, né? tem Em o escala. MVP, que nós vamos entrar com os pedidos de fomento para conseguir. Espero. Interessante demais. Como é que é interfaceado isso? Olha, nós estamos... Agora, nós fechamos uma parceria junto com a Tecnocinos para estar nos apoiando com uma porcentagem também que eles entraram na sociedade junto. Então, eles têm uma parte, nós temos uma parte, o apoio. Então, fica... O que nós queremos? Priorizar as grávidas do SUS com apoio de fomento. Depois, planos de saúde e particular. Para isso, vai ficar o patrocínio, os apoios, todos que trabalharem e apoiarem e participarem junto, tá de portas abertas. Porque a intenção é ainda esse ano a gente ir até a Alemanha, O polo. que é o tecnológico mundial. polo que nós estamos buscando ir para Siemens, na Alemanha, para conseguir buscar essa tecnologia o mais rápido possível em parceria. Então, realmente, assim, a gente tem que somar força. Se não somar força, não sai. Então, tem muita gente acreditando. Você já está com resultado em mão prático. Tem Sim. que acreditar agora, não é mais só Agora teoria. tem que acreditar. Não é só mais trabalho de mestrado, né? Já tá muito além disso agora. Mas quando a gente chegou na nossa primeira competição, que foi lá do Prêmio Roser, que eu e a Janaína, como enfermeira, nós chegamos, foi bem assim. 2 enfermeirinhas aqui, ou seja, mulheres. Enfermeiras. E enfermeirinhas, Enfermeirinhas. sim. Então, nós chegamos lá para concorrer esse prêmio. Como que era esse prêmio? Esse prêmio era uma maratona. Então, era o que você desenvolvia ao longo dessa maratona, nesse espaço de tempo. Como você chegava com o seu projeto e como você saía depois desse período com o seu projeto. O que você desenvolvia, qual era o desenvolvimento dele ao longo desse tempo. Que você crescia, o que você poderia fazer com ele, que futuro que ele teria. Então, nós chegamos lá, que uma professora indicou e falaram, a ideia de vocês é ótima. Ela foi a primeira que teve um clique e falou, a ideia é boa mesmo. Ela tem uma startup, ela entende do negócio, ela tem ótimos produtos. E ela falou, participa, gente, vocês vão crescer muito, vocês vão aprender muito. E sim, tinham 13 equipes finalistas que foram para a maratona e nós fomos. Nós fomos com 2 produtos. E, gente, 2 enfermeirinhas e negócio, empreendedorismo, inovação, nunca teve. E ainda a equipe, 2 mulheres juntas, também tá estranho. 2 mulheres juntas, enfermeirinha, não. Então tá bom. Gente, eu chegava lá e era tipo assim, Flávia, mas aí o produto de vocês é B2B, B2C? Eu, O que é isso? que é isso? Nunca vi isso na faculdade.
Nunca vi, nossa, não sei o que é. Eu já vi isso no Shark Tank, mas não tô lembrando o que é. Não sei, vou ver, à tarde eu te falo, porque era de manhã, de tarde, de noite. Era o punk, era todos os dias, até sábado, maratona o tempo todo, e atividade, e faz o plano de negócio, e faz entrevista, e faz isso, e vai atrás. E eu, meu Deus, e fazia uma pergunta, e o que é isso? Eu ia pro Google, caçar o que é. Desse jeito. E aí a pessoa vai só julgando. E só julgando e perguntava pros outros, porque o meu negócio é esse e aquele. A gente só vexame nessa área. Mas a gente sabia o que era o nosso produto, o que era a solução, para que servia. Isso a gente sabia. Tinha as perguntas e as respostas. Isso a gente sabia muito bem. Isso é responder perguntas. Exatamente. Tinha evidência, sabia quantas pessoas morriam, sabia o que acontecia com o neném, sabia o que acontecia com a mãe, sabia o que a grávida precisava e sabia como que a pulseira ia funcionar. Isso a gente sabia. A gente estava lá, sabia o que precisava, isso não tinha como discutir. E tá, aguentamos. Chorava. Ficava a madrugada inteira acordada procurando essas respostas? Ficava. Ligava para todo mundo pedindo ajuda? Ligava. Chegamos na final. Fizemos o tal do pitch. Apresentar tudo pros investidores, pros entendidos em 3 minutos. Fizemos o pitch. Nos encheram de pergunta no final. Saímos com o primeiro lugar. E o pessoal que falava 2 mulherzinhas, enfermeirinha, né? Ficaram tudo mesmo. Tudo. Nossa, teve jeito. Porque a ideia é boa, o produto é bom, salva vidas. É bom. Depois participamos de um prêmio, foi triste. Porque ver um produto que salva vidas perder para um jogo de celular, de videogame, é triste. Valia 200 mil. Isso reflete também um pouco. Reflete, mas é o que dá dinheiro. É o que dá dinheiro. Dá mais dinheiro que a gente precisa de filme. O pessoal investe no que tem retorno financeiro rápido. Exato. Sim. Essa é a realidade. O retorno ia ser rápido, a pulseira ia demorar mais. Essa é a realidade. Então, assim, investir é negócio para eles. Então, tem que, entendeu? Exatamente. Então, assim, tem que aprender isso. Engolimos, choro e vamos para a próxima. Vamos para a maratona. E seguimos. Ficamos em segundo? Ficamos. Isso que você está falando, eu acho fantástico, porque, assim, os acadêmicos entram na faculdade, muitos deles, na época que eu era acadêmico de biomedicina, eu fui um deles também, e meus colegas. A gente entra no curso sem saber muito bem o que vai fazer e quando não sabe, pensa que o curso que você escolheu, ele tem só um segmento, ele tem só uma linha. E você está mostrando que na enfermagem, através da enfermagem, você entrou nesse meio de tecnologia, meio de desenvolvimento e de pesquisa que é... Rafa, eu formei tem 14 anos. Eu não tive disciplina de empreendedorismo. Olha aí. Eu não tive disciplina de inovação. De tecnologia. A gente não tem cultura para isso. Isso não tinha na minha área. Eu não sei hoje como é que tá. Para mim, não tem. Não tem ainda. Eu não tive uma disciplina de lidar com as redes sociais, de lidar com entrevista, com podcast, de lidar com esse momento. Entendeu? Essa é a dificuldade. A gente não tá preparado. Nem emocionalmente, inclusive. Exato. Então, assim, a gente tem aquela disciplina de psicologia, de ética, de tudo, mas assim, com o paciente, com o outro, com o familiar e com nós mesmos. Também. Porque, por um exemplo, olha só, eu tive uma ideia, foi bacana, não foi? Foi legal, foi. Salva a vida, não salva? Eu já tive minhas filhas. Eu não fico grávida. Eu não morrer de hipertensão. Eu não precisaria sofrer o tanto que eu tô sofrendo e tendo dor de cabeça por causa dessa pulseira.
Poderia pegar e falar, larga isso pra lá. Entendeu? E tô atrás, tô fazendo, tô buscando. Aí, o COFEM faz uma matéria bonita, uma nota bonita valorizando enfermeira, homenagem a enfermeiras, né? Ganha lá o prêmio com a pulseira, tal, não sei o quê. Na época tava usando máscara. Aí, qual que eram os comentários da categoria de enfermagem? Bom, parabéns, legal, maioria, muito bom, apoiando a enfermagem, valorizando. Mas qual que eram os outros comentários? Vergonha para nossa classe, ela lá usando máscara de tricô. Eu tava no hotel, era uma foto minha qualquer, de outro dia, que eles pegaram lá na rede social e botaram na reportagem, que eu nem sei que foto que eles escolheram. Mas isso aí eu vou te falar uma coisa. Você entendeu? Quem tá aqui, quem é janela, né? Assim, sempre vai ter esses haters, sempre vai ter essas pessoas que falam. Sim, mas a minha grande preocupação nisso tudo é o seguinte, isso vale para todas as profissões, né? Aqui no Brasil. A gente, principalmente da área da saúde, nós somos treinados para obedecer processos. Não para ótimo, não, nada contra, mas nós não somos treinados para desenvolver processos. Exatamente. Acho que o grande erro, né, da nossa educação, é mais que educação, da nossa cultura é essa, né? Igual você sentiu muito essa falta de desenvolver processos, né, de criar processos, criou um pouco ali na raça, né? Sim, nós não fomos treinados para isso, né, para criar processos. E quanto mais para empreender, né? É muito bonito falar hoje em empreendedorismo, né? Assim, eu vejo algumas faculdades se atentando para isso, mas mais que as faculdades se atentar, é preciso criar essa cultura, né? E a questão de investidor, como chegar no investidor, né? Eu vejo as pessoas, igual vocês falaram, não, é melhor realmente investir num jogo, vem ali mais rápido, só que a saúde ela é duradoura. Sim. Né? As empresas mais tradicionais são as empresas de saúde, que estão no mercado ao longo tempo ali. Né? Eu acho que falta um pouco isso. Por exemplo, a Alemanha, vocês citaram a Alemanha. Ela sustenta a Europa. Sustenta a Europa com isso. E o Brasil, que tem tanta matéria-prima, mão de obra. Tantas mentes surgindo. Mentes fantásticas, né? E a gente vem com Saúde e Evidência tentar mostrar um pouco isso. Mas conta mais um pouquinho pra gente, assim, como que você chegou a esse ponto? Você falou que foi através de um mestrado, né? Qual o caminho? Conta um pouquinho do seu caminho, da sua formação pra gente, por favor. Então, eu entrei na graduação bem nova também, né? Logo após o ensino médio, já entrei. Formei com 21 anos. Então já fui trabalhar na área. Trabalhei na assistência, na gerência, fiz pós-graduações, trabalhei também na CCIH, depois fui trabalhar com pacientes com úlceras venosas. E aí, casei, formei família, tive minhas filhas, tranquilizei essa parte, como se diz, organizei a casa. Falei, vou para o mestrado para continuar ampliando conhecimento, continuar no mercado, porque é uma área que sempre exige mais, né? Se a gente quer continuar trabalhando também com aquele nível de evidência alto, com aquela formação técnica boa, continuar ali, né, com mais... trazendo maior refinamento técnico para o paciente, a gente precisa estar buscando sempre evoluir mais. Então, eu falei, vou para o mestrado. E aí surgiu essa oportunidade de estar cursando o mestrado lá no Rio Grande do Sul. O que eu também achava bem interessante por ser um mestrado profissional na área. Sim. E não só acadêmico. Qual a diferença? Então, o mestrado profissional, ele visa a produção de produtos. Então, como ele visa essa busca, essa construção, validação de produtos, eu achei que era mais da minha área, tinha mais a ver comigo mesmo. Porque esse negócio de fazer,
né? Sim. Não só assim, digamos assim, estudar, criar, pesquisar em si, eu gosto de fazer mesmo. Executar. Eu, tipo assim, acho que precisa disso, eu quero ir lá e fazer mesmo, deixar pronto. Então, eu busquei esse mestrado profissional. Então, eu fui fazer lá no Sul, em Porto Alegre, porque lá na Unicinos tinha, eu consegui essa oportunidade, fui cursar lá. Então, eu finalizei o mestrado, né, após os 2 anos, graças a Deus, porque também não é fácil, é uma luta diária. E agora eu estou no processo para estar, se Deus quiser, entrar no doutorado também para estar... A gente gosta de até perguntar a passagem sua pela vida acadêmica para servir de inspiração, né, para os futuros enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, Sim. para que tenham uma visão mais ampla da sua área, que busquem conhecer o que a sua área pode oferecer. Sim, né? eu falo que tem que ser tudo feito com leveza, sem dor. Isso, Se tiver com dor, é porque não tá no caminho ou não é o momento. isso. Com dor, não tá legal. Eu tô sofrendo muito para fazer esse mestrado. É o momento, ou não é o que você quer, não é o que você busca. É claro que tem sofrimento, tem, porque é uma construção. Mas se tá demais, não é o momento. Busque se organizar. Por quê? Porque você tem que aproveitar o máximo. Eu aproveitei o máximo. Quando eu falo para as pessoas que a pulseira não era o meu projeto do mestrado, causa um choque. Foi um trabalho que aconteceu em paralelo. Eu tenho meu projeto, E qual que é o seu projeto? úlceras. Úlceras. A Janaína tem o projeto dela Uhum, e em parceria nós temos o projeto da pulseira. perfeito. Porque foi uma junção. Juntou tudo, né? Então cada uma tem o seu trabalho em paralelo e mesmo assim nós trabalhamos juntas. Perfeito. Então é bem legal. Doutora Flávia, assim, eu sei que você está contando, né, a dificuldade que é para desenvolver todos esses projetos. É muito difícil, principalmente na parte financeira, que, né, como o Alex mesmo disse, nesse projeto nosso de podcast a gente sente uma dificuldade de ter apoio. Mas assim, você me contando, eu fiquei imaginando algumas coisas, eu fiquei imaginando sobre a pulseira. Existe a possibilidade de você agregar funções a mais depois? Por exemplo, monitora 24 horas a pressão da gestante e a glicemia, por exemplo, por causa da diabetes, né, na gravidez e tal. Então tem como agregar função futuramente, com mais investimento, com mais apoio? No caso, para grávida, a gente não pensa em agregar função na pulseira. Para grávidas, não. Mas o que a gente pensa é ampliar o mercado de pacientes. Certo. Por um exemplo, para o público idoso. Porque, por um exemplo, se você tem um idoso sendo monitorado por hipertensão, também reduz o índice de morte. Porque o idoso, ele é a parcela da população que também sofre com a pressão alta. Agora, imagina você tá lá no seu trabalho tranquilamente e o seu celular apita que o seu pai tá com a pressão alterada. Uhum. Então, você apenas, liga lá na sua casa, avisa quem tiver lá e tudo, dá o remédio do meu pai que a pressão dele tá alterada. Você tá evitando uma série de transtornos, né? Então, a gente pensa em ampliar o público nesse momento, Perfeito. nesse primeiro momento. Mas não outros exames, não. parâmetros, né? Outros parâmetros, não, no momento. É até difícil também fazer, Sim. interfacear tudo isso, juntar tudo isso, É. né? Porque Seria aí teria que ver também quais seriam as patologias associadas que a gente queria estar buscando nesse momento, né? Tem esse viés de dados de pesquisa, Sim. né, sempre. Para poder gerar futuros produtos, botar a atenção da saúde naquele ponto. Sim, sim. Porque aí teria que ver se um parâmetro não estaria alterando em outro também, né? Perfeito. Porque a partir do momento que eu, primeiro, tô dando um diagnóstico
né? Porque primeiro eu tô dando um diagnóstico, prevendo um diagnóstico, na verdade. Exatamente. Né? Depois eu tô dando esse diagnóstico, depois eu já vou estar, o que eu vou estar fazendo com esse diagnóstico? Então são muitos parâmetros, Sim. muita coisa que eu tenho que estar analisando para ver o que eu posso estar buscando e onde eu posso estar atuando. Perfeito. Até o momento que eu posso chegar com esse dado, né? Com essa informação, o que eu vou fazer com ela. É muito interessante. Eu sempre tive, assim, tendência para tecnologia também, sempre gostei muito. No início eu quis fazer bioinformata também, entrar nessa área, porque eu acho que o futuro é esse. Para todas as áreas da saúde. O futuro é o desenvolvimento tecnológico. E a tecnologia dentro da área da saúde vai modernizar as Sim. áreas. Corre o risco até de extinguir alguns processos, por exemplo, a gente falou ali da clínica online, pode ser que essa clínica modifique tanto que deixe de existir até clínica física no futuro distante, por que não? Então eu acho que sim, pessoal que tá se formando, é acadêmico aí, e quem já formou também, quer investir em alguma coisa, eu acho que a tecnologia é o futuro, não tem para onde correr, e na área da saúde, principalmente, quanto mais tecnologia o paciente ganha, todo mundo ganha, né? Mais conhecimento, mais expansão de conhecimento. Então, fantástico isso que você tá nos mostrando hoje. Eu tô, assim, tô fã de verdade. Porque tem muita coisa que às vezes a gente tem uma opinião contrária, né, em relação à tecnologia, até a gente ver de perto. Exatamente. Porque quando a gente vê de perto e testa, a gente muda a opinião. Porque, por um exemplo, eu tinha assim, eu pensava assim, o hospital de simulação. Mas eu entender no boneco não é a mesma coisa que eu treinar no ser humano. Não é a mesma coisa. Mas aí quando você vê que aquele boneco ele tem aquelas reações, aqueles sentimentos, e que depois eu posso ir lá, corrigir, refazer, passar 2 anos ali em treinamento intensivo para depois ir para o ser humano É outra coisa. totalmente preparada, é outro nível. Eu não entendo as pessoas que discutem tecnologia estando na saúde. É porque eu acho que é sem o conhecimento, sem o teste, sem estar vendo. Não, isso eu digo assim de modo geral, porque, por exemplo, se a gente tiver esse pensamento, cesariana, se a gente tá bem, é uma revolução tecnológica. Na época, aposto que tinha muita gente falando, né? Sim. Louco, vai abrir uma pessoa para tirar, Deus colocou o parto normal. Né? Tem muito esse pensamento. Outra questão é mais próximo da gente, a fertilização in vitro. Exato. Né? Se a gente colocar ali no início da década de 80... Mas sempre foi assim, né? Revolucionária. E hoje é feito em qualquer cidade. Quase qualquer cidade grande do Brasil é feito. Então, eu acho que quem tem nossa área, um pouco perdido, porque a nossa área é tecnologia pública. Sim, A saúde é tecnologia pública. É igual assim, eu já escutei algumas pessoas falarem assim, mas eu não confiaria a minha gravidez, o meu bebê numa pulseira. Eu falo assim, eu também não. Eu não confiaria, mas não é pra você confiar. É para agregar. É para agregar. Somar no Justamente, pré-natal. você vai continuar indo no seu médico, você vai continuar fazendo o seu pré-natal, você vai ter um acompanhamento. Justamente, sabe naquele momento que você tá sozinho lá na sua casa? Sabe naquele momento que você tá sem apoio? Sabe naquele momento que você acha que você tá sentindo alguma coisa ou que você não tá sentindo nada? Você tá ali sendo monitorado. Tem pessoas que gastam fortunas com a inseminação, com tratamento para engravidar. Essa grávida, 70% dela, em média, tem problema com eclâmpsia. Essa grávida, automaticamente, ela já é uma grávida que vai usar pulseira. Aí essa grávida que gasta 50 mil para engravidar, ela não vai querer usar pulseira?
Eu tenho uma tia que Sem falar nos riscos. Eu tenho uma tia que passou pelo processo da inseminação e depois ela teve. Porque é questão hormonal. Entendeu? Essa grávida, ela já pode. Com a pulseira, exato. Ela é uma grávida que vai usar. Entendeu? Então, já é uma a mais, já vai agregar para ela. Porque provavelmente ela vai desenvolver. Ela é anatomicamente confortável, né? Enquanto a gente está falando aqui, a gente vai mostrar, né, a pulseira, o pessoal usa. Sim, a diferença é que é como se ela fosse esses relógios assim, só que tudo, em vez de ser aqui em cima, é aqui embaixo, porque passa as artérias que precisam ser aferidas aqui, né? Então, os sensores e tudo precisa estar aqui. Esse sensor, tudo foi desenvolvido por vocês ou vocês buscaram uma tecnologia? Busca fora. A gente compra, vai testando, qual vai adaptando. A gente é como se a gente pegasse aquela. Sabe como funciona ali a PAM interna, pelo fluxo? Então, assim, a gente descobre um parâmetro e a gente tem que converter isso em número ainda. Certo. Entendeu? A gente tem que converter esse fluxo em número. Isso também é uma dificuldade. Isso faz parte da invenção. Pesquisa clínica no Brasil tem um médico cozinhando, né? Foi desenvolvido, como está sendo desenvolvida essa pesquisa? Ela precisa do auxílio de um médico? E eu queria saber também como a comunidade médica está recebendo ou recebeu, se chegou a eles, o produto de vocês. Isso faz parte da validação, tá? Os convênios, os médicos, os pacientes, todo o público que é envolvido ao longo desse processo, que vai ser inserido ou afetado de alguma forma, precisa participar. Precisa ser validado com cada um deles. Todos, sem exceção. Se a grávida lá da clínica de fertilidade vai ser público dessa pulseira, precisa ser validado com ela. Se a grávida lá do SUS vai ser público, precisa ser validado com a grávida do SUS. Se uma grávida negra, branca, índio vai usar, precisa ser validado com índio. Tem um número, tem um cálculo, tem que ser com X número de pessoas. Tem que o convênio de saúde, X convênios, X médicos tem que aceitar. Tem que falar que é bacana, que gostou, que apoia, que aceita, que testou. Tudo tem que ser validado em todos os processos. Altitude também afeta. Temperatura, todas as regiões do país. Porque isso eu sou muito. O sensor lê. Porque você sabe, por um exemplo, Samsung, Apple, Omicron, várias marcas já tentaram e resolveram colocar por diversos fatores. Eles não quiseram resolver os problemas, né? Na patente, todos já tentaram. Sim. Mas a pele escura é difícil para passar o sensor à luz. Deixa quieto, vai gastar muito dinheiro, não vamos investir nisso. Nós vamos ficar conhecido como o relógio preconceituoso, porque só para branco. Mas isso é verdade. Mas eu sei porque quando eu uso... Na leitura não. Ele só funciona para baixo. Sim. É verdade. E para tatuado? Pois vai ler. Entendeu? Tudo precisa ser testado, validado, várias variáveis. E dentro do plano de negócio de vocês, tem um tempo agora para colocar no mercado? Vocês chegar no mercado mais rápido. Investimento? Investimento movimentar para o pessoal. Porque precisa ser escalonável.
Sim, nesse momento. Eu consigo produzir quantos em quanto tempo? Do jeito que ele está, ele já está validado para produção. Entendeu? Então, até agora eu validei vamos supor, a gente testou ano passado, o primeiro MVP, a gente testou em 38 pacientes. Certo. Foi ok. Quantos por Os, cento de 30, êxito? os 38 deram certo. Não é possível, gente. Os 38, ok. Tem que chegar logo no mercado. 38, 100%. 100%. Deu ok. E quem dá a palavra final? É a Anvisa? Vocês têm que passar pela Anvisa? Tudo. ou só Todos depois? os órgãos, né? Todos. Nesse caso, tem que ser E o todos, CRM porque é entra no vida. meio? É vida. O Nesse CRM momento, não. só depois, lá no finalzinho. Só lá poder no entrar final. Documentação. Uhum. Agora, não. Nesse momento, não. Então, assim, aí, na hora que tiver, esse é o MVP final. Vamos supor, não vou mexer agora. Eu posso mexer quantas vezes eu quiser. Eu posso mudar quantas vezes eu achar necessário. Inclusive, enquanto eu estiver validando. Se lá no meio da validação eu falar assim, isso aqui não tá bom. Isso aqui não tá ok. Se meus pacientes começam a falar, isso aqui não tá bacana, isso aqui machuca, isso aqui incomoda, eu posso mudar. E vou mudando. Só que eu tô com um número X de 430 para me validar em 2 menos. Só que eu não vou produzir 430 pulseiras com um banco de dados, uma nuvem, porque é caro para me armazenar tantos dados, porque eu preciso também acompanhar uma gestante de 20 semanas até 3 meses pós o parto. E isso precisa ficar armazenado. Então, a validação demora, porque eu tenho que botar a pulseira nela e ficar até o final. Porque até agora eu testei isoladamente. Entendeu? Eu preciso testar continuamente. Só que eu não vou produzir esse tanto agora, eu sei que investimento. Com que dinheiro? Vamos ser honestos. E as pessoas não sabem, a LGPD, para ser aplicado, é um dos processos mais caros que tem. Justamente. Para empresa, para pesquisa, quando você vai lidar com dados, tanto o seu armazenamento... Dados sensíveis. É muito caro. É um dos processos mais caros que tem. Isso é verdade. Até porque se for vazado, for perdido, for roubado, hackeado... É um problema que, nossa... Ou seja, de pesquisador eu ainda posso sair como... Deus me livre. Deus me livre. Os dados se vendem ou acusam vocês de vender dados. Nossa. E no final das contas ainda sai de pesquisador para cadeia ainda. A LGPD, eu estudei um pouquinho uma época de LGPD e assim, nossa, é muito complexo, gente. Sim. Então é tudo tão burocrático, tão trabalhoso, que, assim, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estudar tanto para cada etapa, que, assim, tem hora que você se sente tão despreparado, para falar a verdade, que parece que você tem que começar do zero de todo dia. Tem quantos anos que tá nessa caminhada aí? Meio de 2021. Nossa, então tá muito rápido. Justamente, nós estamos nós somos em 5, nós estamos assim, dividindo as mentorias que nós estamos recebendo, graças a Deus, parceiros para mentorias, nós estamos bem assessorados, graças a Deus. Nós estamos assim, dividindo assim, que cada um tá fazendo assim, 2, 3 por dia, praticamente. Então, Tá correndo. uma atrás Vocês da estão outra, correndo. sim. Mas é bom, porque não pode perder tempo mesmo, não. Ainda mais no Brasil. Mas vai apesar encarecendo, né? de tudo isso, vale a pena, não vai? Vale muito a pena, porque, assim, cada passo que você dá e você vê aquele resultado, é bom demais. Né? Dá A evolução, né? Flávia, eu também sou professor, né? E eu vejo nos meus alunos, né, a vontade de seguir o caminho da pesquisa. Eles falam, eu quero trabalhar em pesquisa, fazer pesquisa. Eu fico pensando, meu Deus. Dá dinheiro, será? Para onde esse pessoal está querendo? Dá dinheiro? Tem pesquisa? Existe? Eu te pergunto,
existe pesquisa no Brasil? É onde que está a pesquisa? Existe pesquisa no Brasil. Só que eu costumo dizer que ela tá na mão de uma minoria. Ah, eu já ouvi isso de um cara grande, viu? Assim, ao meu ver, tá? É uma opinião minha. Claro. Por um exemplo, ela tá ali monopolizada dentro das universidades. Perfeito. Ela tá monopolizada para quem tem conhecimento e sabe requerer, sabe Sistema. pedir, sabe ali no sistema, entendeu? Por um exemplo, eu tenho esse projeto e eu tô começando. Eu tenho uma ideia boa, eu tenho a minha engenheira que sabe fazer, eu sei como funcionar. Só que se eu não tiver uma pessoa que sabe botar bem no papel, eu não tenho a verba. Uhum. Não é aprovado. Na plataforma Mais Brasil, né? Se eu não tenho uma pessoa que sabe colocar do jeito que eles sei. querem receber, o detalhe não passa. Uma vírgula, gente. Não recebe, entendeu? Às vezes, é o Tem detalhe. curso. Gente, existe curso pra você mexer nessas plataformas, pra você É apoiar o onde programa. eu não acho legal, É muito complexo. Muito. A gente entende que entendeu? tem toda a burocracia, tudo, mas faz Esporte, parte. Mas que é facilitar um demais, pouco, né? né? No Brasil é em excesso. Doutora, eu quero entrar na pesquisa. Você tem o caminho das pedras? Existe o caminho das pedras? Ou ele tem que conhecer alguém? Tem que ter algum tipo de influência? Ou é só no mestrado, doutorado para gerar essa pesquisa? Como é que faz? Eu, acadêmico, quero lá participar de uma pesquisa. Vou mais longe um pouquinho. Eu não sou nem acadêmico ainda, eu tenho uma ideia. Aí. Qual que é o caminho das pedras para ser cientista, inventor, para ter uma empresa de tecnologia no Brasil? Olha, gente, sinceramente, vocês estão perguntando para a pessoa errada, viu? Porque eu penei para achar esse caminho, viu? Sinceramente. Mas essa é a resposta. Mas falando sério, eu sempre vejo umas coisas bem bacanas. Inclusive, não é dentro da faculdade, não é como aluno, nada dessas coisas, é dentro do hospital. E eu falo assim, não tem ninguém melhor que o enfermeiro para inventar e para saber o que o paciente precisa. Gente, o enfermeiro, ele cria o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tô num ambiente de trabalho e de repente ele pega uma luva e põe água morna dentro e vira uma mãozinha e aconchega o paciente e eu penso, gente, por que isso não fica sendo uma coisa assim de verdade e um aconchego de verdade e isso registrado com nome, como um produto mesmo de aconchego, tipo assim, em carinho, né? Um carinho, alguma coisa, e é uma ideia. E vende. Tem gente que fica sozinho no hospital. Às vezes o paciente Idoso, né? tá com uma doença que não, né, de contágio, que não pode ficar com ninguém e tudo. E às vezes vai que essa mãozinha fala, ou faz um barulhinho, ou de repente depois vira um ursinho e entendeu? É nesse sentido que eu falo. Ele sabe a dor. E uma boa ideia, ela é criada, gerada a partir da dor, geralmente. Ou que a pessoa passa ou que ela vive, que ela sabe. Porque ciência, exatamente. Às vezes não precisa ser uma coisa complicada. Não. Ser uma coisa simples. Ela falou um ursinho que aquece o paciente, que traz. melhora a qualidade do tratamento do paciente. Igual eu falo, por um exemplo, às vezes, o familiar, você já reparou? Pensa para você ver, o seu paciente, o seu familiar está internado, vamos fazer um teste aqui, vou criar uma coisa aqui agora, o seu familiar está internado, e aí você passa lá no hospital de manhã e pergunta para a enfermeira, como é que o meu vô tá? Ele tá assim, assado. Aí você pega o WhatsApp e manda lá no grupo da família, gente, o vô
hoje vai fazer exame e ele tá bem, mas ele comeu pouco e foi tomar banho, não sentiu bem e tal. Aí passa um pouco, a sua mãe liga, como é que tá seu avô? Porque ela não tá no grupo. Passa um pouco, o seu primo, eu saí do grupo, como é que o vô tá? Aí a sua tia que não entendeu direito, passou a informação desencontrada pro outro, cada um passou uma informação. Você já pensou se você recebesse de manhã, lá no seu WhatsApp, se ele fosse cadastrado no sistema do hospital, e você recebesse uma informação real, um boletim Em tempo real. do dia oficial do hospital? Olha, o senhor João, hoje, dia 23 de março, 9 da manhã, realizará os exames, pois fará cirurgia às 2 da tarde, pois o quadro dele é esse, ele tá com febre ou sem febre, a pressão arterial dele é essa, ele tomou tal e tal remédio, passou a noite bem ou não passou bem. E a partir das 5 horas é o horário de visita, que pode vir 2 pessoas ou nenhuma pessoa e tal. E fulano passou a noite com ele. E muito obrigada a todos. Essas são as notícias de hoje. E você pega esse áudio e encaminha para todo mundo e resolvido. Quem falou? O próprio hospital. Não foi nem o primo, nem o tio, nem a avó. É a informação oficial. Pronto. Acho que eu vou tirar essa parte, vou pegar essa ideia e vou investir. Eu ia falar isso agora e trocar no caso lá do Saúde em Evidência, porque não é problema. Quem alimenta o sistema? Gente, o pronto não é difícil. que fizer o prontuário é online, é eletrônico. Mas tá vazando informação. Gente, eu falo de informações que são liberadas pelo próprio boletim, informações que são autorizadas pela família, é o estado febril, é a temperatura, é a pressão, informações que são autorizadas. E deixa eu te falar, não é difícil não criar um bot desse pra poder... É muito fácil. É muito fácil. Olha como facilitaria, daria conforto para o familiar, para quem está em casa, passaria uma informação única, padronizada, de confiança. Eu falo que às vezes tudo é uma questão de... Querer fazer. Quem faz. Ideia tem, muita coisa funcionaria. Nós fizemos um episódio aqui com o nosso amigo Dr. William, que é cirurgião plástico e tal. E ele falando da questão do online e tal, e do presencial, que ele diminuiu o presencial dele é praticamente só na hora da cirurgia. O que ele faz? Ele cria um grupo multidisciplinar com toda a equipe dele, põe o paciente lá dentro do grupo. Então o paciente que vai fazer a cirurgia, ele sempre tem dúvida, ele fica às vezes com medo disso aí, tá todo mundo lá, psicólogo, enfermeira, os médicos, já vai pra ficar tirando a dúvida e tal. Então você pega essas ideias aí de online, de interfacear bot e... Doutora, você já teve contato com inteligência artificial? Algum tipo dessa tecnologia? Já. Já teve? Já pensou em usar no projeto? Ou em outros projetos? Ou já é usado? Já é usado, né? Até pela análise de dados, né? Tem uma ferramenta excelente, a inteligência artificial, né? Por causa dos dados. Sim, nós já estamos... Na verdade, nós vamos utilizar em uma das etapas, que vai ser ali entre os dados na nuvem, com os dados do aplicativo. Ali nós vamos fazer uma ligação da leitura desses dados com as orientações, porque nós vamos fazer os cálculos do que vai ser orientado para essa gestante. Vai ser por inteligência artificial. E também, ali também vai ter uma etapa do que mais ou menos nós vamos conseguir prever em relação a eventos. Porque para pensar no seguinte, quando a gente tiver um somatório de dados por região, por um exemplo, pensa num mapa. A partir do momento que eu tenho um número X, ali por um exemplo, eu vejo Goiás. E eu vejo que a partir de tantas grávidas eu tenho um evento de eclâmpsia, de síndrome de HELP. Você consegue entender que a partir de um número X eu consigo prever que eu vou ter um evento? Sim. Incrível. Isso é inteligência artificial. Sim. Então, eu vou começar a prever eventos. Então, tipo assim, a partir de X grávidas, peraí, eu vou começar a prever um evento de eclâmpsia. Que antes eu não tinha esse dado.
Isso, inteligência artificial que eu vou ter a partir desses dados em nuvem, Perfeito. que é uma coisa que não existe, inclusive. Exatamente. E aí, para armazenar isso. hein? Isso. Você falou que hoje o custo médio de produção da pulseira está em torno de R$100. R$100, isso. O objetivo é chegar a qual valor? Vocês já pensaram nisso? Valor de mercado. Eu digo né? isso para assim, porque acho uma ferramenta fantástica para chegar no SUS, né? Para gestão regional, gestão populacional, certo? Por exemplo, prefeituras, estados, né? Principalmente a prefeitura, o município ali, fazer essa gestão tanto espacial, quanto distribuído no espaço, quanto no tempo. Não é isso? Vocês têm essa previsão? Então, vai depender de quem vai investir. Por quê? Se vem do governo federal, estadual, verba pública, tudo contado ali, fazendo tudo no custo mínimo, né? Sem aquele interesse financeiro, buscando isso, é o mínimo possível. Mas se quem investir for um investidor que busca lucro, você concorda comigo que se ele que põe o dinheiro e ele fala eu quero ganhar tanto, eu busco lucrar tanto, é ele que coloca o valor de venda? Exatamente. E eu fico na mão dele? Sim. Então depende de quem investe também. Não, eu entendo, mas o que eu digo é visando a saúde pública. Né? Visando a vamos dizer saúde pública. que A esse gente investidor ele tem esse interesse de levar em escala, em alta sim, escala. que é o mesmo que o nosso. Então, quanto poderia chegar o valor dessa pulseira por unidade? Nós fizemos um cálculo que esse valor final chegaria em no máximo R$600 Por por pulseira? pulseira. 600, o máximo. 600. Considerando imposto, nuvem, embalagem, transporte, tudo que fosse necessário. Gerência, Tudo. gerência de software. Sim. R$600. Olha, sério, pelo benefício que traz, por tudo que você falou, e é uma prevenção, como você disse, é para manter a saúde do paciente intacto. Eu acho que Você sabe que uma diária de UTI neonatal, em média, começa em média R$5.000, né? Pois é, A infinito. pois é. Porque depende do que nós vamos ter Exatamente. quando esse bebê chegar. Exatamente. Sem contar sequelas. Então eu acho que é um preço válido, não é um preço caro, pensando em tecnologia e no benefício. Sim. Não é caro. Não é caro. E Porque vai voltar para o próprio, Exatamente. até para os planos de saúde, é extremamente sim. Que dentro do negócio e da medicina preventiva, a gente sabe que esses R$600 ele vai diminuir muitos gastos no processo da saúde do hospital, por exemplo, do que ele precisa fazer com a paciente ou com o médico que está acompanhando, diminui muito o custo. É R$600 Sim. o equipamento, beleza. Sim. Mas todo o tratamento, todo o acompanhamento, o custo cai, porque você vai... Ela Melhorar, é reutilizada. Sim, sim. E bateria também. Sim, tipo carregador de celular. Carregador. Tá baratinho. É barato demais. Sim, e reutilizável. Muito barato. Doutora, nós estamos no nosso último bloco para encerrar esse papo aqui. Eu tô fã número 1 de tudo que você falou, do seu projeto. Quero conhecer mais, conhecer toda a sua equipe também. Aqui tá aberto para sua equipe vir, você voltar. Fala um pouco também das suas redes sociais, da sua empresa, divulgue o que você tiver que divulgar, que aqui tá aberto. Tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer também todo o pessoal da TecNurse, a Janaína, que é a enfermeira, que é CEO da TecNurse, que está nesse papel aí, tomando essas decisões, nesse momento super difíceis, tomando frente lá no polo, presencialmente. Então, eu agradeço a Yami, o professor Rodrigo, Sabrina, muito obrigada, Rafa, Alex, por essa oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes, a todo o pessoal que segue a página e até a próxima. Valeu!
Pessoal, então é isso. Hoje foi esse episódio maravilhoso. Na descrição do vídeo vai estar o site da TechNurse, os arrobas. Se vocês quiserem pesquisar sobre mais o assunto, saber procurar eles, quiser tirar dúvida com eles, se eles tiverem disponibilidade de tempo, porque o tempo é corrido, tá? E para finalizar também, agradecer os nossos patrocinadores mais uma vez. Muito obrigado aí a Celabro com o Ailton, nosso parceiraço. O Jeff com a Asgard e a Asgard Cursos, que nos apoiam sempre no nosso projeto, né, Alex? Isso, o laboratório ProLife também, Clínicas ProLife, né? Clínicas ProLife aí, os arrobas e os telefones vão estar tudo na descrição, tá? Tem o nosso canal de corte, acessa lá o Cortes do Saúde e Evidência, para você que quer ver os cortes, as polêmicas desse episódio, dos outros episódios, tá tudo lá também. E o nosso Instagram, Saúde e Evidência também, e o portal saudeevidência.com.br, tá? Só mais uma coisinha, pessoal, também fica de olho no Instagram do Saúde e Evidência, que nós vamos sortear 2 cursos da Asgard Cursos. Olha aí, ó, nem eu sabia. Tá sorteando 2 cursos na área da saúde, a sua escolha da AGD Cursos. Perfeito, ó, a oportunidade é agora. Vocês estão vendo o desenvolvimento aí da saúde, da tecnologia, tá na hora de você mudar a sua vida, tá? Muito obrigado, até o próximo episódio.